Bom, gente, nós estamos dando início aqui à nossa 56ª rodada de discussão do projeto Pensar Bahia, é a sétima do projeto da ETIC, a discussão ETIC, depois a gente morreu, e hoje a gente vai nós vamos ter a presença aqui do nosso convidado, Nelson Preto. Nelson é bastante conhecido já na praça, como se diz, nos meios acadêmicos, nas discussões sobre a questão da educação. Nós nos conhecemos também há muitos anos. E, antes de mais nada, eu queria perguntar, Nelson, se você dá autorização para a gente gravar. Total. Ela vai distribuir à vontade. Ok. Então, nós estamos hoje dando continuidade ao projeto que nós abreviamos de ETIC, que é a Educação, a Tecnologia de Informação e Comunicação funcionando ao mesmo tempo, de forma articulada. E isso tem criado uma condição em que os meios de comunicação, somente as redes sociais e outros canais, têm tido uma força imensa para alterar os processos de educação, tem tido uma força imensa para alterar o comportamento das pessoas, comportamento em várias áreas, né? Tanto do ponto de vista das relações pessoais, das relações políticas, né? Do padrão de compras e definição de eventos, enfim, uma série de questões que estão sendo muito moldados por essa junção desses aspectos, ao ponto do Donald Trump considerar que os guerreiros hoje deles são as empresas de comunicação, as Big Techs, os 4 da Big Techs que viraram assim, os caras que vão defendê-lo e vão defender as suas ideias. Hoje, Nelson vai comentar sobre educação e comunicação na sociedade digital. É um tema que Nelson tem trabalhado bastante há muito tempo. Nelson, nós fizemos um convite, eu não sei se você vai lembrar, quando o PT assumiu o governo em 2007, nós fizemos uma reunião aqui na SEI, no auditório, para falar sobre a questão da educação. Foi publicado esse relatório, está na biblioteca, disponível no meio digital, para os pesquisadores, quando quiserem fazer uma análise sobre essas mudanças que aconteceram. Então, Nelson é licenciado em Física pela UFBA, mestre em Educação também pela UFBA, e doutor em Comunicação pela USP, Universidade de São Paulo. É professor titular e ativista, muito importante também, na Faculdade de Educação da UFBA e membro titular da Academia de Ciências da Bahia. Bom, o currículo de Nelson é muito extenso, muito longo. Hoje a gente encontra disponível na internet, mas é importante também a gente realçar que Nelson foi um dos responsáveis pela concepção do projeto de inclusão sociodigital, denominado Tabuleiros Digitais, desenvolvido pela Faculdade de Educação da UFBA. Possui diversos livros, capítulos e artigos publicados. E se eu esqueci alguma coisa, você quiser levantar mais algum aspecto importante, fica à vontade. A gente tem feito, Nelson, uma fala inicial do convidado, com um tempo de 30, 40 minutos, se precisar mais, se não precisar tanto, fica à vontade. Depois a gente abre a conversa para essas pessoas que estão aqui, para a gente trocar um pouco de ideias. Depois a gente fala um pouquinho sobre
os convidados que já vieram tratar desse tema, tá bom? Pedir ajuda à Aline para depois ela comentar um pouco quem são essas pessoas. Mas isso depois que você falar, quando a gente começar a discutir, aí ela fala. Então, fica à vontade. Obrigado, querido. Obrigado, Edgar. Querido companheiro de tanto tempo. E obrigado pelo convite de estar aqui com vocês. Acho extremamente importante que essa aí, bom, essa é a função da CEI, né? É quase redundante pensar a Bahia uma coisa dentro da CEI, porque a função da CEI é exatamente essa. E fico contente e agradecido pelo convite, particularmente porque, como você introduziu, talvez o importante seja pegar aí na biblioteca que estou fazendo para ver se ele vira um plano do próximo governo. Né? Porque, infelizmente, aquilo que falávamos em 2007 ainda são as questões centrais que não foram superadas. Então, e isso vale para a questão da educação e vale para essa questão da presença das tecnologias. E, de certa forma, a gente pode dizer que a gente terminou muito uma rasteira porque não fez o dever de casa. Nós podíamos estar em uma situação completamente diferente do que estamos hoje. E eu queria propor, diferente um pouquinho do que vocês sugeriram, que quando vocês quiserem, interrompam, porque é uma conversa mesmo que a gente pode ir trocando e mudando os caminhos a partir. Eu fiz um esquema e desse esquema eu vou navegando por ele. Então, por exemplo, uma das coisas que eu acho muito importante, já retomando o tema do 7 de setembro, é dizer que eu fui assessor do magnífico, sempre magnífico reitor Felipe Sérgio, no período em que fizemos a implantação da internet aqui na Bahia. E essa história é uma história importante, porque era Cleusa, como falamos, que estavam aqui no 7 de setembro, a prefeitura era Alice da Mata, o governo era quem era, não era o Antônio Carlos, já era, não, era Paulo Souto. Era Paulo Souto, e nós tivemos que fazer uma costura, e aí o finado e saudoso, o Cabral Takahashi, era um que pegava no meu supé, no sentido de que a internet precisa ser uma política de Estado, e não uma política de governo. E, de fato, nós conseguimos, eu coordenei o comitê, o gestor, essa implantação, chamamos na época de Rede Bahia. Mas não estávamos ligados com registro de marca e perdemos, né? Assim como a TV Natura perdeu a Globo, nós perdemos essa marca de ter uma grande rede estadual, com grande capilaridade, e juntamos no lançamento desse comitê gestor, o governo do Estado, Prefeitura de Salvador, algumas outras prefeituras, Federação das Indústrias, Federação da Agricultura, Federação do Comércio, e conseguimos, então, montar um comitê gestor, comitê esse que não existe mais, mas que, de certa forma, tem já hoje uma similaridade na perspectiva de continuidade com o comitê da remessa, que é a rede metropolitana de alta velocidade, que conecta diversas instituições aqui na capital, coordenada pela querida Claudete Alves, da STI da UFBA, que foi um nome fundamental. E uma nota de pé de página que essa história está dentro de um projeto nosso chamado Memória da Educação da Bahia, que está na internet. Depois eu passo os links todos para vocês e vocês circulam. E nesse projeto a gente tem 3 subprojetos, que é uma memória do rádio, que falamos um pouco sobre o IRDEC, mas outro, com a professora Kelly Alves, trabalhando inclusive com rádios em outros países. Memória do Sindicato dos Professores, que eu também fui da turma que retomou o Sindicato dos Professores em 79, dos peleiros. E a memória da internet, onde a gente tem depoimentos de pessoas que ajudaram a construção. Bom, tudo isso é para dizer que, então, nós estamos falando em anos 70, 80, né? Ou seja, 90, chegamos em 90, é importante lembrar que essa história que eu estou contando é de 1994, quando eu voltei do doutorado, o Felipe estava na reitoria, e ele me convidou mais ou menos assim, Nelson, eu preciso que você venha para a administração comigo,
para ser meu assessor, mas eu quero que você cuide só dessas coisas estranhas. As coisas da universidade, eu tenho outros assessores e professores que vão tocar. E eu fiquei muito contente, porque essas coisas estranhas eram um negócio chamado internet. E tá, é importante vocês lembrarem, vocês se lembram, os mais velhos devem lembrar, que em março de 95, foi quando começou a internet comercial no Brasil. A Veja fez uma matéria com um globo, um modem e um telefone, dizendo assim: vocês todos se conectarão à internet, alguma coisa desse jeito. E aí começou aquela loucura que foi, eu ia para a televisão explicar onde estava o arroba, no teclado, dava entrevista e dizia assim: não, mas como é que você compra? Na época, só de ligar o computador, o cara já era um jeito. Era um jeito. Não me permita contar É verdade. Claro, Qualquer um do computador. contar uma piadinha era uma situação interessantíssima que aconteceu. Eu estava lá no CPD na época, e um setor da universidade fez uma reforma na sala e trocou as tomadas por aquelas de 3, né, interna, e desligou o computador e precisava religar, tinha acabado a reforma. Aí a senhora, a funcionária, ligou para mim pelo lado e disse: professor, o senhor poderia vir até aqui para religar os computadores? Eu disse: não, fulana, não precisa, eu daqui lhe oriento. Coloca, enfia a tomada, porque só tem um jeito dela entrar. Aí ela ligou: pronto. Agora você vai na frente, nos IBMs antigos, assim, tem um botãozinho assim que está escrito on/off. Aí basta apertar e bate 3 vezes na madeira para ver se funciona. Aí ela disse assim: professor, eu entendi tudo. Eu só não entendi mesmo como é para aprender. É o difícil dela para entender. Claro, o computador desligado. Né? Hoje, o computador desligado vai ser do Eu lembro que na faculdade, quando apareceu, tinha um cara chamado Mauro, né, que era um funcionário da Federal. Ele se achava o máximo, né, como se fosse um chefe, só porque ligava os computadores. Negócio. Bom, enfim, aí essa implantação da internet não foi uma coisa muito significativa do ponto de vista político, né? E do ponto de vista conceitual. Então, para continuar na história com esse caminhozinho, quando nós conectamos a primeira escola à internet, que foi a Novo Marotinho, eram 4 computadores e uma linha telefônica, 2 linhas telefônicas. Lidse foi para lá e depois apanhou muito, porque dizia: por que várias escolas caindo aos pedaços, não tem telhado, e agora vão colocar computador e internet? Sempre essa lógica linear, que primeiro precisa fazer isso para depois fazer aquilo, e, na verdade, nunca se faz efetivamente muita coisa. E aí a gente teve uma frase que virou um mantra, e a gente pedia para ela repetir, que é: não queremos a internet nas escolas, e sim as escolas na internet. Bom, essa frase virou mantra e ela ainda é absolutamente atual. Por isso a minha brincadeira com o seminário de 2007, no sentido de que a ideia central que a gente tinha ali é de que a internet só teria sentido se ela efetivamente fosse impregnada dos nossos valores da cultura local. Ou seja, não dava para pegar e fazer todo esse investimento de tecnologia da informação e comunicação, na época a gente chamava novas tecnologias de informação e comunicação, se ela se constituísse num outro meio de comunicação de massa. A lá Rede Globo, a lá Rede CBT, etc. Ou seja, uns produzem e a grande maioria consome informação. Então, esse mantra, ele ainda é atual. Ainda é atual. E nós fomos, de certa forma, não surpreendidos, mas a chegada da pandemia nos colocou um desafio fenomenal. Por quê? Tudo que nós vínhamos lutando contra o que não deveria ser feito com a introdução das tecnologias na educação, terminou sendo uma batalha vencida por essas grandes empresas, porque, efetivamente, no nosso ponto de vista, nós não fizemos o dever de casa. E esse dever de casa pode ser sintetizado na minha tese de doutorado, a tese propriamente dita, não o processo de doutoramento, que é o seguinte: os computadores, a tecnologia, não são ferramentas auxiliares. Hoje, já atualizando a tese, esses equipamentos, essas tecnologias,
são os elementos fundamentais da escrita do contemporâneo. Essa é uma diferença central. E, infelizmente, ao longo de todos esses tempos, com todos esses programas de inclusão digital, universalização de acesso, etc., tal, a gente terminava percebendo de que a perspectiva que tinha de trazer os computadores para a educação é de colocar eles como ferramentas auxiliares. E isso, do meu ponto de vista, continua até hoje com muito mais gravidade por conta do que eu vou falar adiante. Então, vocês vejam que, nesse primeiro momento, a gente teve, e aqui eu vou pescar, porque eu não me lembro de cabeça tudo isso, a gente tinha na internet, estamos falando dos anos 90, uma perspectiva revolucionária. A gente achava que, com a internet, nós íamos fazer a transformação do planeta. Não era do Brasil, da Bahia, do Brasil, não. E começamos, efetivamente, a ver isso acontecer. 98 em Genebra, na Suíça, 99 em Colônia, na Alemanha, 99 em Seattle. Esse ficou muito conhecido, que é o enfrentamento da OMC. Na Inglaterra, em 2000, em Washington contra a FMI, depois em Praga, em Davos, na Suíça, em Gotemburgo, em Gênova, na Espanha, com aquele ataque. Naquela época, teve aquele movimento na França também, que esqueci o nome. Sim. Le Monde ne pas une nation. Lembra disso? Não dá na minha cabeça. Claro. Aquele José Bové, né? Nasceram aqueles grupos. Ataque e vários outros. Ou seja, os movimentos sociais se empoderaram com a possibilidade de comunicação. Esse é o ponto central. E é isso que, já botando só uma pedrinha no campo educacional, é isso que a gente precisava fazer. Empoderar as juventudes com as tecnologias. E o que foi acontecendo? Nós fomos avançando nessa apropriação das tecnologias pelos movimentos sociais, e o que a gente terminou vendo é que, efetivamente, o que a gente viu foi o sequestro da internet. Então, essa internet que nós pensamos, ela foi sequestrada. E ela foi sequestrada exatamente pelas Big Techs. E esse sequestro da internet, ele se dá de forma muito violenta, porque ele se dá a partir dessas megas empresas, no primeiro momento só do Vale do Silício americano, hoje já no Vale do Silício chinês, como é chamado, que é a cidade de Shenzhen e os seus arredores, onde estão as grandes equipes chinesas, e ela se dá de maneira, inclusive, colocar em xeque no sentido não de derrubada do capitalismo, mas em xeque nos próprios princípios do capitalismo, porque efetivamente você tem ali meia dúzia de 6 ou 7 grandes empresas que têm um poder fenomenal do ponto de vista de acumulação de capital e, portanto, de poder. E, como Edgar falou, era só ver aquela foto da posse de Trump, era absolutamente marcante, que estavam todos os homens brancos do Vale do Silício americano ali. E vamos avançar ainda, porque há uma ideia escrita por documentos que já circularam do ChatGPT se constituir efetivamente na grande arma americana, não só para o domínio da inteligência artificial, mas para o domínio do planeta, no sentido não só do ponto de vista tecnológico específico, mas do ponto de vista geopolítico mesmo, coisa que estamos vendo claramente aqui. Então, o que a gente está vendo é que essa mobilização, né, essa mobilização desses 4, 5 grandes empresários, às vezes 6, 7 americanos, terminam gerando, inclusive, o foco central dessa crise de tarifas. O problema maior dessa não é Bolsonaro. O problema maior ali que nós estamos vendo, e está dito nas entrelinhas, mas depois, quando entrou o caso do Pix, a gente viu claramente que esse era o ponto central. Esse era o ponto central. Vocês lembram, mas no momento em que a Meta ia lançar o sistema de pagamento, o Banco Central não autorizou imediatamente, estava avaliando como
como fazer, não podia, sabe? Aí, Dos grandes meios de pagamento americanos. claro. E aí, o que acontece? Nesse meio tempo, o Pix, que já vinha sendo desenvolvido e aperfeiçoado, foi lançado e se transformou num grande sucesso. E aí que eu acho que, no caso da SEI, e no caso da necessidade de pensarmos em políticas públicas mais amplas, a gente tem claras evidências de que não é possível continuar pensando de que nós não temos capacidade de fazer as coisas. O Pix é um exemplo claro sobre isso. O Pix é um exemplo mais claro sobre isso, no campo das tecnologias. E aí, o que precisaríamos, no meu ponto de vista, e eu tenho um texto escrito isso desde da penúltima Conferência Nacional de Ciência e Tecnologia, que nós não podemos continuar, eu sei que isso é quase uma perspectiva romântica, com essas políticas públicas esquizofrênicas, ou seja, cultura não fala com ciência e tecnologia, não fala com educação. Vocês devem fazer um trabalho enorme para refletir sobre o Estado, no caso da Bahia, e aí esbarra ali na cultura, esbarra ali na educação, esbarra ali no turismo, ou seja, cada um, claro, estamos vendo isso claramente no Congresso Nacional, né? Mas, enfim, falta uma visão mais integrada de Estado, tanto de Estado como do Estado geopolítico, como do ponto de vista dos desenhos das políticas. E, claro, que isso termina trazendo problemas fenomenais, em que a gente poderia avançar. No campo das tecnologias, essa solução aí, certo? Que é uma solução que está rodando em cima de um Windows, me parece, certo? E é inadmissível que dentro de um setor público a gente tenha isso rodando sobre o Windows. Quer dizer, então, teríamos que ter esse desenvolvimento e já tivemos. Semana retrasada, comemoramos 20 anos no portal do software público. Então, há experiências bem-sucedidas do ponto de vista desses desenvolvimentos. E, no entanto, estas empresas, reparem que há uma combinação desses movimentos. Você pode ficar assim, olha, não vai chegar na educação, porque a educação, nesse momento, está sendo vítima de tudo isso por conta da naturalização desses processos. Então, o Windows entra aqui na CEI, entra no estado inteiro, entra na escola, o Windows entra na Universidade da Bahia, pirata ou não pirata, por uma lógica que é o Attila Boron, sociólogo argentino, que diz o grande mérito do neoliberalismo é naturalizar o capitalismo. Ou seja, isso entra porque funciona melhor, é assim, já é assim, todo mundo usa. Então, nós vamos naturalizando essas coisas e, com isso, a gente perde muito fortemente a possibilidade de ter não só um desenvolvimento científico e tecnológico, mas também uma visão mais crítica dessas próprias tecnologias. E aí, abri uma notinha de página sobre a questão da educação associada com o desenvolvimento tecnológico. Você imagina, eu uma vez pedi, há muitos anos, talvez valesse a pena, diga, se você conseguisse pedir de novo isso, eu pedi para a Fundé, ali no informal, me botar no estado da Bahia, e olha que na época nós tínhamos UPBA e 4 estaduais, e o CEPED aqui no Barbado, e pedir para botar todos os campi de instituição pública de ensino superior do Estado e fazer um círculo de 100 quilômetros em volta. 100 quilômetros é uma distância que dá para ir e voltar no mesmo dia. Não é uma coisa complicada. Cobrir o Estado inteiro. Eu acho que hoje, se você botar todos os campi de universidade federal, estadual, IFBA, IFBaiano, você, com um raio de 50 quilômetros ou menos, você é capaz de cobrir o estado inteiro. Me lembro que faltava lá no Noroeste, que eu acho... Não. Noroeste. Em cima do Sócrates. Em cima do Sócrates. Acho que aquela parte ali ainda estaria, pelo que eu me lembro dos campos de tudo isso. Então, você veja, se você pega essa meninada do ensino médio e também do ensino superior dos IFES, para poder fazer desenvolvimento tecnológico, tanto do ponto de vista de desenvolvimento de inteligência artificial e software, tanto do ponto de vista de manutenção de máquina, de hardware, tanto do ponto de vista de manutenção e suporte tecnológico à rede,
você tem uma possibilidade descentralizada, capilarizada em todo o Estado, de fazer uma verdadeira revolução tecnológica. E aí, claro, você pode começar a estimular, não como no Ceará, botar data center da TikTok, mas pequenos data centers centralizados, funcionando de maneira federada, a ponto de poder fazer, pelo menos para o setor público, um sistema de nuvem federada que daria conta dos dados educacionais e científicos do país. As universidades federais tinham essa função. E a Rede Nacional de Pesquisa, que hoje é a Rede Nacional de Ensino e Pesquisa, até bem pouco tempo, desempenhava esse papel público. Hoje virou praticamente laranja das periférias. Esse é meu protesto cotidiano, ou seja, passam a ser intermediários, com muito dinheiro público. Tivemos semana passada uma audiência com a ministra Luciana Santos e mostramos mais uma vez claramente que é preciso dar uma chamada na RDP. Dizer, não é possível continuar com dinheiro público sendo intermediário de periférias. Isso, Donald Trump nos ajudou muito agora. O nosso movimento de soberania digital tem ganhado força por conta disso. Você lembra que teve uma época que ficou em voga aquela panaceia em torno da substituição do Windows pelo Linux, né? E nisso muita gente fez isso, mas aos poucos esse movimento foi acelerando. O movimento, meu comentário na Rádio à Tarde, acho que de amanhã, ou foi hoje de manhã da tarde. O movimento do software livre ganhou um impulso enorme no primeiro governo Lula. E teve nos anos 2000 o Fórum Internacional do Software Livre em Porto Alegre, que foi de 2000 até 2018, ele cada dia crescia mais se você começava a ver isso aí. Agora, de novo, só naqueles primeiros governos Lula, você tinha uns 10 projetos chamados Inclusão Digital. Um não falava com o outro. Quer dizer, o que a gente já conhece há muitos anos. Então, esse movimento ele foi um movimento que foi esvaziado, de novo, muito pelos processos de naturalização. Eu não estou querendo dizer de que você fazer uma transformação como essa é algo simples, imediato e universal. Não. Por isso que a nossa filosofia é temos que hackear por dentro. Eu depois volto a falar nisso. Ou seja, não dá para esperar uma mudança geral. É começar a não circular mais .doc, documento.doc, e o Estado definir que o que circula, por exemplo, é ODT, Open Document Template, ou seja, só formato livre, começar lentamente substituindo os equipamentos pelas coisas mais simples. Isso acho que até já está acontecendo, né? LibreOffice em vez do Office, devagarinho vai instalando algumas distribuições GNU Linux, mais ou menos, que tem meio proprietário, meio não proprietário. Esse mesmo é simples instalar no LibreOffice. Claro. E temos dados. Normalmente, é como o Windows. Eu não tenho dado aqui agora, nessa conta, por conta desse movimento nosso e por conta da carta de Trump e toda essa guerra, se levantou quanto o Estado brasileiro compra de aquisição de esquemas. É um absurdo esse dado. E por que tudo isso acontece? Desculpe, a palavra não é por quê. Quais são os elementos que me parece que são centrais para a gente debater e, a partir daí, tentar entrar um pouquinho já na educação, porque eu já estou vendo que já avançamos muito. Aqui nesse lado, só para ter uma ideia, não sei se o senhor já tomou conhecimento disso. Quando eu trabalhava na SECT, logo no início do governo Wagner, né? Eles criaram um programa de inclusão digital. Imagina, já naquela época a filosofia deles era superada. A inclusão digital deles era comprar um computador e botar em cada cidade um centro de informática do computador. E o que é pior? Naquela época, eu acho que isso já era passado, porque não tinha nada. O pior e o que é pior, o que fazia aquilo numa perspectiva de sala de aula. Eu tenho muita fotografia de visitar telecentro estruturado como sala de aula. Não é por aí o caminho. A ideia de tabuleiro digital é justamente o oposto. A ideia é botar o equipamento lá para as pessoas usarem. Bom, e o que tem presidido todo esse movimento? A gente trouxe no nosso seminário no ano passado, Conexão à Escola Mundo, que é uma pesquisa que fizemos, eu vou falar depois sobre ele, deixar escrito com vocês,
E trouxemos o professor Eduardo Aymar, da Universidade Aberta de Barcelona, que tem um livro que eu gostei muito. Então, tentando ver se a gente consegue em condições de traduzir ele para publicar em formato aberto pela Edufba. A Edufba está com dificuldade financeira, mas estamos correndo atrás para ver se a gente consegue, que ele chama o culto da inovação. E aí ele faz. A partir daí a gente começou a ver, porque nós há muitos, desde o início desse movimento de tecnologia, a gente dizia que isso não pode entrar nessa lógica de que a inovação educacional, inovação pedagógica, como sendo o sinônimo dessa lógica do digital, né? Ou seja, de máquina, de coisa pós-moderna, de coisa assim, com luzes, papapá. E ele traz uma informação, e eu vou aí falar agora 5 minutinhos a partir do livro dele e de outros associados a essa ideia, de que esse ponto da inovação está associado ao ponto, à ideologia californiana, a mesma que, por um lado, dá aquela contracultura, aquele movimento de contracultura que é mais ou menos do início da internet e que isso se associava muito, mas, ao mesmo tempo, isso veio demandar, vamos chamar assim, para esses empresários que ficaram ricos sobre isso. Eu vou ler um trechinho dele interessante aqui, que ele diz assim, ó, emerge essa ideologia californiana da fusão da boemia cultural com a indústria tecnológica do Vale do Silício. E ele diz, a ideologia californiana, assim, simultaneamente, reflete as disciplinas da economia de mercado e as liberdades do artesanato hippie. Esse híbrido bizarro só é possível a partir de uma crença quase universal no determinismo tecnológico. Eu tenho a impressão que, trazendo para a educação, foi exatamente essa perspectiva que presidiu o tempo inteiro a introdução das tecnologias na educação. E, com isso, a gente perdeu a ideia da inovação como um fenômeno criativo e associou a inovação como mercadoria. E o central desse debate, inovação como criação, inovação como mercadoria, é que, ao fazer essa mudança que parece pequena, eu tiro a perspectiva coletiva do bem comum da criação, inovação, e levo ela para o luxo individual. Ou seja, eu vou inovar, eu sou inovador, e, a partir daí, eu crio um produto e enriqueço. Uma lógica consumista também. Claro, claro. Ou seja, tudo isso termina trazendo aquilo que é o chamado imperativo da inovação e que está associado ao que o Evgeny Morozov chama de solucionismo tecnológico. Então, a educação entra em crise, e aí, um toque de tecnologia na sala de aula da escola, e vai resolver. Não vai. Porque, nesse momento que você faz isso, você não consegue perceber que as questões que estão associadas ao uso das tecnologias são questões conceituais em torno daquilo que nós, na nossa concepção, obviamente, nós defendemos, que é formação do cidadão voltado para o bem comum e não voltado para o consumo de informação. Então, aí outra frase que vira meio assim, mantra, que eu repito todas as vezes, é: não queremos que a escola se transforme num espaço de consumo de mercadorias ou de informações. O que a gente quer é que seja um espaço de produção de culturas e de conhecimento. Então, essa virada de lógica da educação, não como uma coisa que distribui informação, associação, qualquer similaridade com o que dizia Paulo Freire com a educação bancária é total. Né? Quer dizer, aquela coisa de você mandar informação acumulativa e imposta. Sem senso crítico. Muito grande. Então, com isso, você vai saindo muito fortemente dessa ideia de consumo, ideia de produção de culturas e de conhecimento, com ou sem tecnologia. Professora Nádia Fialho, na rodada dela, falou algo interessante, assim, quando alguém me perguntou na rodada, ela disse assim: nada nos garante que a rede privada, por exemplo, a escola da rede privada, estando mais bem equipada tecnologicamente, ofereça educação melhor do que uma pública que não tenha nada disso, mas que tem esse preparo ético, educadores que trabalham em senso crítico. O senhor concorda, professor? Claro.
Porque o problema não é da tecnologia mais nova ou mais velha. E aí a gente chega numa questão, que é a questão que o meu querido governador me provoca no Zap, dizendo assim, olha aí, ó, quando um outro estado aí resolveu proibir o celular na escola, né? Porque ele sabe que eu sou contra. E aí eu disse, mas governador, eu sou contra isso. Ele fez, eu sei, por isso que eu estou aqui. Por que eu sou contra? Porque esse equipamento que está aqui, que me diz que eu já falei 30 minutos, está melhor do que tem na escola. O problema não é o celular. O problema é o que tem dentro do celular, que são as redes sociais. E essas precisam ser reguladas. E o mundo inteiro tenta e não consegue. A carta do Trump é isso. Quer dizer, é o problema do avanço que o STF está fazendo, porque o nosso Congresso está todo comprado por essas big techs, a verdade é essa, é evidente. Ou seja, é muito dinheiro que tem ali. Você veja que quando tinha o projeto da fake news, né? Um projeto que estava andando, estava discutido, Arthur Lira engavetou. Então, o movimento do STF é porque não dá mais para continuar, porque essas redes sociais que estão aqui, elas são construídas para nos viciar. Sim. E como droga, vocês estudam isso e eu recebi o debate sobre segurança pública. Sabemos que proibição é a pior coisa que tem. Então, essa proibição da droga, no fundo, não proibiu a droga, proibiu o aparelho que traz a droga. Por quê? Porque não nos debruçamos sobre o que é isso que tem nessas redes sociais. E aí, o que acontece? Tem uma pesquisadora espanhola, Marta Peirano, que tem um livro, o livro chama O Inimigo Conhece o Sistema. E ela tem uma frase que é genial. Ela diz assim, temos que desconfiar de nossos desejos mais íntimos, porque não sabemos quem ou o que os colocou ali. Você veja, por exemplo, essa questão do Charles Hoffman, recentemente envolveu a China. O que a China fez foi liberar geral. O Brasil faça o que quiser com o TikTok, ela nem se meteu mais no assunto. Sim, mas da mesma forma que aí, já que você puxa isso, né, você veja... Claro, assim como você veja o que foi o movimento da China no desenvolvimento da inteligência artificial, do ChatGPT. Fez tudo com um menor consumo de energia e com solução aberta, livre, software livre. Ou seja, então nós poderíamos, a partir daí, ir trabalhando numa outra perspectiva de construir essas inteligências artificiais. Tem um pesquisador antigo, eu nunca tinha ouvido falar dele, ouvi falar pelo Andy Microsoft, que é o Ryan Problem. É um desses hippies californianos da década de 60, e ele começa a colocar, por favor, sem açúcar. E o Morozov traz o Warren Brodey, mostrando que o que ele defendia, e assim, ele foi muito criticado também por isso, mas hoje, atualizando ele, a gente consegue compreender, de que as inteligências artificiais, ele propunha uma outra inteligência artificial. E ele diz que as atuais, agora, né, atualizando o pensamento dele, as atuais inteligências artificiais, o que elas estão fazendo é aumentando o humano, ou seja, associando tudo isso com eficiência, produtividade, consumo. E o que precisaria era melhorar o humano. Claro que isso, naquela época, o melhorar o humano, terminou dando uma certa polêmica, parecia uma coisa mais eugenista, né? Melhorar o humano. Mas não, o que ele queria dizer é que essa inteligência artificial, ela tinha que ser uma inteligência para trabalhar com desenvolver novas habilidades, uma inteligência artificial ecológica, não só ecológica do ponto de vista ambiental, no sentido literal, como é que chama? Os data centers, essas coisas todas, que são problemas que a gente tem que enfrentar, mas também do ponto de vista ecológico, de como eu me relaciono com essas tecnologias, e como nós nos relacionamos. Essa inteligência artificial
tão inteligente assim, porque eu tenho às vezes a impressão que eles não dão informações de outras. Achei que não precisaríamos avançar muito. Não, inteligência. Ele é apenas ele é apenas um grande computador com uma grande quantidade de dados, um grande canal de informações. Ele faz exatamente o que a gente consegue fazer mecanicamente. Então, não tem inteligência nenhuma, porque não tem nenhum tipo de desenvolvimento. Apenas o que ele faz. O que antes eu tinha um tantinho de inteligência e um poder de processamento desse tamanho, hoje, graças a nós, temos um tantão assim de inteligência, de dados e um processamento mais poderoso. Como diz meus amigos e queridos pesquisadores Rafael Evangelista e Marcos Dantas, o que nós fazemos hoje é a mais-valia 2.0, porque nós trabalhamos de graça e eles ficam ricos. Né? E já o Ian Varoufakis chama de tecnofeudalismo, ou seja, o que eles estão é uma lógica de apropriação do bem comum em detrimento do seu próprio enriquecimento. Então, essa ideia de uma outra inteligência possível é um pouco a lógica entre operadores passivos e artesãos criativos. Isso significa que, para que a gente possa efetivamente avançar nessa questão, tanto do ponto de vista de políticas públicas em todas as áreas, não esquizofrênicas, como eu falo, como do ponto de vista do campo educacional, que também necessita de uma articulação com diversas áreas. A questão da educação hoje não está na responsabilidade apenas de uma Secretaria de Educação. Secretaria de Educação pode ser, no campo da educação, uma espécie de polvo, né, em que ela está com a cabeça aqui, que é a secretaria, mas as pernas aqui tem indústria e comércio, cultura, turismo, ciência, tecnologia, saúde, tudo isso. Não é para transformar a escola no centro de tudo isso, mas que estas questões todas estejam presentes de forma a efetivamente fazer. E esse é o grande desafio que nós temos, que a escola efetivamente volte ou comece a encantar, a reencantar as juventudes. A plural aí é fundamental. Juventudes, ou seja, a escola hoje não interessa mais às juventudes. E esse é um desafio enorme, porque com isso você tem professores com jornadas exaustivas, com situações precárias de trabalho, mesmo nas escolas novas, são bonitas, mas você vai ver a situação precária do professor. Isso é chovendo molhado, todo mundo sabe. Mas eu, como professor, não posso deixar de mencionar que essa é uma questão crucial. Quer dizer, os professores estão trabalhando hoje em condições absolutamente precárias. E não é só porque a escola falta coisa, como a gente está reclamando na UFBA e em várias escolas, é porque a condição de trabalho é exaustiva, não lhe possibilita criar. Então, é um esforço individual. Então, essa ação... O professor também é um trabalho não remunerado, que o professor leva a demanda para casa, sabe? Essa demanda de casa não é... A gente já tem aula, gente, a brincadeira tem trabalho de casa. Eu já tenho aula em ginásio. Mas ele não se desliga da atividade docente, não. Aí você é professora, né? Eu tenho que achar... Tomara que eu ache rápido. Sim, eu deixei na aula de faculdade à noite, porque me falta faculdade. É muito complicado, doutorado, mas outra vez, saúde. Faculdade privada não vai tomar, né? Fala junto com o folha. Deixa eu ver se eu acho rapidinho aqui o que eu tenho aqui, que é uma coisa absolutamente sensacional, que é um memezinho que circulou. Deixa eu ver, porque ele é muito genial e tem tudo a ver com isso. Sim. Não vou achar. Peraí. Vale a pena. Eu acho mais adiante. Então, sim, voltando. Então, o professor, vamos poder fazer agora um pouquinho o link com aquilo que eu falei lá no começo, de que a escola deixa de ser consumidora de informações e os professores deixam de ser atores
e passam a ser autores. Observe que isso, a condição tem que ser uma condição muito diferente dessa de hoje. E essa ideia de autoria, ela é central e fundamental por conta exatamente de que é nesse momento que a escola passa a produzir conhecimento coletivamente. E aí não resta dúvida, é de novo o debate sobre a questão de como eu vou introduzir tecnologias na educação. E não adianta a gente dizer que o decreto falava que o decreto dos celulares falava da questão dos pedagógicos que podiam usar. E essa questão é complicada porque qualquer produto é pedagógico quando um professor qualificado traz ele para a sala de aula. Então, não existe... o produto não necessariamente nasce pedagógico ou é transformado em pedagógico. E eu me lembro um exemplo, para mim, que é um exemplo, quando eu trabalhava dando formação de professores com vídeo, lembro que tinha sistema fim de escola, né, que era da Globo, que distribuía os vídeos. E eles pegavam muita coisa do Globo Repórter. E teve uma vez o Globo Repórter sobre os índios Yanomami, e era uma coisa absolutamente deprimente o vídeo. Era assim, era preconceituoso, estereotipado, tudo isso. E aí eu levava para a sala de aula dos professores, né? E dizia, eu adoro esse vídeo é maravilhoso. Aí fazia um exagero da qualidade do vídeo, né? E passava o vídeo para eles. Aí, passando o vídeo, eles iam ficando absolutamente assustados. Dizia assim, então o cara pirou. Quer dizer que isso é interessante. E aí começava um debate, eu disse, viu que o vídeo é bom? Viu que o vídeo é bom? Quer dizer, para a educação, é o professor qualificado que transforma. Então, por isso que eu sou contra a tal da proibição. E caminhando para fechar, então vocês vejam que nós temos, né, que ficar muito atento para não deixar que essas tecnologias sejam capturadas sejam capturadas por essa perspectiva pedagógica do ensinar e o aprender, ou seja, por essa perspectiva pedagógica de distribuição de informação. E isso a gente tem visto de forma muito intensa, inclusive quando falamos da produção do celular. Portanto, eu quero com isso, bem que fechando, né, de que a gente precisa compreender de que os desafios que a gente tem na educação, eles extrapolam o campo educacional. E quando eles extrapolam o campo educacional, ele exige, do ponto de vista de políticas públicas, uma visão absolutamente ampliada. E, nesse sentido, eu acho que as tecnologias, e hoje a inteligência artificial, ela tem uma capacidade, obrigado, ela tem não é uma capacidade, ela tem uma potencialidade pelo quanto ela vai incomodar o cotidiano da escola, e já está, né, em ser uma modalidade, não é a palavra modalidade, mas de uma possibilidade de uma transformação radical na educação. E nós precisamos de uma transformação radical na educação. Isso, obviamente, não é algo que vai acontecer de cima para baixo, de hoje para amanhã, em todas as escolas, em todos os estados, em todo o mundo, na mesma hora. Ou seja, aí a gente traz para cá algo que tem sido muito forte no nosso grupo de pesquisa, Educação, Comunicação e Tecnologia, que é a ideia de se inspirar no movimento hacker. Não estamos querendo propor que passe a carimbar agora a pedagogia hacker, nem nada disso, porque a educação adora, e a academia também. A minha marca agora é educação hacker, não sei o quê. Não estão propondo nada disso. Estão propondo entender como funcionam esses movimentos, e são excepcionais, e aí, se vocês quiserem, depois eu ajudo a trazer aqui para vocês conversarem com gente desses movimentos sociais
que estão fazendo efetivamente diferença. Agora está tendo essa semana aí, acho que começa hoje, né? Mulheres Negras fazendo uma ação com grupos comunitários de teatro, de música, dança. Está tendo em São Paulo, o MST está organizando o Ocupa Lab, ou seja, criando um movimento, o setor de tecnologia do MTST é sensacional, desenvolvendo plataformas de tecnologia, desenvolvendo redes federadas para pular fora dessas redes. Ou seja, são experiências que nos possibilitam pensar em quais são os grandes princípios do movimento software livre, do movimento hacker, que nós poderíamos nos apropriar. É a forma do bem comum. Forma bem comum, ou seja, temos que trabalhar na perspectiva de que nós não queremos formar, não queremos treinar trabalhadores para o mercado de trabalho, mas queremos formar cidadãos que vão atuar no mundo do trabalho, claro. Outra coisa central, o desafio à autoridade. Ou seja, a escola ela não pode ser obrigada à ordem e progresso. A escola é essencialmente um espaço de formação revolucionária, porque o tempo vai nos acomodar. Alguns não acomodam nunca até a velhice, né? Mas, de uma maneira geral, o tempo vai nos mudando, vai mudando nossas camisas, vai mudando o nosso jeito de Esse momento inicial é da explosão da criatividade, da rebeldia, de tudo. Não é simples. É simples, claro, porque aí você tem hoje a questões estruturais que estão no entorno da escola que são extremamente complicadas. Por exemplo, defendemos uma escola sem muros, com muros porosos. Questão, hoje, escola aberta, sem muros, se você hoje fizer uma pesquisa, uma consulta com as mães das famílias populares sobre escola cívico-militar, possivelmente eles vão dizer que são favoráveis, porque elas não querem perder os filhos para o crime. E aí, como é que nós ficamos na defesa de que isso é um absurdo, isso não é formação? Então, é uma situação complicada. E, de novo, então, é hackear por dentro. Vamos ver onde é que a gente pode modificar, o que a gente pode modificar, como a gente pode modificar, de fato, é efetivamente fortalecer essa perspectiva autoral, essa perspectiva criativa, essa perspectiva desconfiada, crítica, seja da tecnologia, seja dos textos, seja do que é que seja, do que aparecer na escola para ser trabalhado. Claro que, do ponto de vista mais geral, nós temos alguns desafios que são desafios do ponto de vista não educacional, mas que são desafios ligados à tecnologia de informação e comunicação. Precisamos, mais do que nunca, aproveitando a Carta de Trump, certo? E entender de que a soberania digital do país é fundamental. Ou seja, precisamos pressão na Prodasal, na Prodeb, para que a gente avance nessa perspectiva de soluções livres, de data centers. Como estão os dados dos nossos estudantes das escolas estaduais com todas esses aplicativos que estão sendo contratados pela Secretaria de Educação e colocando nas escolas, que, no fundo, estão se constituindo com verdadeiro, o que está acontecendo em São Paulo, no Paraná, é um escândalo, certo? Verdadeiro controle radical do trabalho do professor, certo? Estamos vendo a venda casada de tecnologia, plataforma e material educacional, impresso ou não impresso, tanto do sistema privado como do sistema público. Nossos mestrandos e doutorandos, que muitos que são de secretarias municipais do interior do Estado, mostram um verdadeiro assédio que essas empresas fazem para poder vender suas soluções tecnológicas. E, para concluir, o desafio que nós temos hoje para enfrentar exatamente aquilo que eu estou chamando de colonização digital da educação pública brasileira. E não é só brasileira, que é um movimento, de um lado,
daqueles que o Luiz Carlos de Freitas chama de reformadores empresariais da educação. Todos pela Educação, Fundação Lehman é um grande modelo, Itaú Social, todas essas fundações, associados com as Big Techs, que a pandemia ajudou a abrir a porta, juntando esses dois movimentos que vinham no primeiro momento separados, hoje praticamente capturaram a educação pública. Não só pela presença desses grupos definidos o lobby no Congresso Nacional, no Conselho Nacional de Educação, a Base Nacional Comum Curricular, praticamente toda definida a partir dos interesses governamentais, dos empresariais. Veja, por exemplo, a primeira reunião do grupo de transição de Lula, Mestre Lula 3, em São Paulo, só tinha os representantes das fundações. Aí os movimentos sociais berraram e conseguiram reverter. Veja, no primeiro governo Lula, a primeira viagem internacional que ele recebeu o convite, vocês lembram? Foi para ir visitar a Microsoft nos Estados Unidos. E aí os movimentos sociais gritaram, não pode, não foi. Era a primeira. Quer dizer, então, há muitos anos eles estão atentos a isso. A ponto de ter um vídeo muito interessante que circula e tem um uso muito chamado Remixofatia, que mostra um pouco essa história da cultura digital e resgata o discurso que ele fez no primeiro Fórum Internacional de Software Livre, sobre essa ideia de não deixar a Microsoft dominar tudo, mas ela continua dominando. Então, queridos e queridas, esses são, digamos assim, os grandes pilares dos desafios que no nosso grupo a gente tem trabalhado e acredito que são fundamentais para a gente poder começar a desenhar alguma coisa, não imaginar que essa coisa seja mirabolante, macro, mas que vá avançando. Por exemplo, acho fundamental o que a Secretaria de Educação está fazendo do ponto de vista das agências de notícias, que está criando. Eu estive no evento, agora que o IAT está coordenando, já são não sei quantas agências de notícias juvenis. Então, cria um grupo dentro da escola de professores e estudantes para produzir conhecimento como uma forma de enfrentar esse poder concentrado da extrema-direita. O professor Rubim vai estar em contato. É importante. Primeiro de agosto. Isso, certamente ele vai falar. O tema dele é justamente esse. E também o IAT tem uma experiência que já é mais antiga também, que já tem lá também, que são os laboratórios hackers, que é o trabalho um pouco nessa perspectiva maker. Agora acabou de entrar uma professora que vai fazer o seu estado profissional em torno dos laboratórios maker, ou seja, fazer um pouco mais. A escola se transformar num espaço de fazer uma experiência. É tanta coisinha, viu? Que a gente vai parar. Por exemplo, nós fizemos um projeto desde os anos 2000, no município de Irecê. Esse projeto eu era diretor junto com a professora Miriam Piraca, da Faculdade de Educação, e chegou lá o professor Celso Dourado pedindo. Era a época que estava todo mundo preocupado com a LDB, porque precisava ter nível superior para ser professor. Precisamos oferecer licenciatura para os nossos professores. Aí a gente disse, olha, nós não somos vendedores de curso. A educação da Universidade Federal não tem essa função. Eu sei que tem várias outras faculdades fazendo isso. Se vocês quiserem fazer um projeto mais amplo, que inclua no meio disso a licenciatura, a gente vamos construir junto. E aí começamos um trabalho de mobilização que incluía um ciberparque, com tabuleiros digitais, incluía um sistema de ponto de cultura, o ponto de cultura estava começando um sistema de rádio web, incluía licenciatura em pedagogia e telemedicina, um monte de outras coisas. Conclusão. Desse grupo saiu a primeira. Tivemos umas bolsas do Ministério do Trabalho, acho que de 60, 70 reais, 50 meninos e meninas que ficaram com a gente trabalhando durante 6 meses. Desses 50, 49 foram trabalhar no mercado ali em Irecê, na área de tecnologia. 2 desses meninos criaram uma empresa chamada Orca Linux, que começou a vender software livre do município
Inclusive, implantou uma rádio web na Câmara Municipal que transmitia segunda-feira a sessão dos vereadores. Então, a sessão começou a ser, não tinha ainda tanto facilidade dessas coisas, falando no começo de 2000. Ou seja, isso avançou. E hoje, esse ciberparque, essa experiência da rádio web, virou uma televisão, IRC comunitário, chamada TV Barriguda. Funciona pela internet, infelizmente pelo YouTube, não tem necessidade, já pressionam eles, tem que usar outras, não temos que monetizar a empresa Alphabet jogando tudo no YouTube. O Estado poderia ter uma plataforma de vídeo, mas não exclusiva. Podia ajudar a desenvolver uma plataforma de vídeo, como se quis fazer, e já tem alternativas comunitárias de plataforma de vídeo, frente a essas soluções centralizadas das Big Tech. Que a gente pensa que não, mas só em colocar o nosso material no YouTube, nós estamos naturalizando o YouTube como sendo a única possibilidade de termos vídeo na internet. O grande repositório que alimenta com os dados e monetiza. Nós contribuímos com a monetização. Portanto, eu vejo que esses desafios eles demandam a gente pensar de forma muito mais ampla do que apenas a fazer rearranjo do sistema educacional. E isso significa olhar para toda essas pernas do povo e não só a questão pedagógica de conteúdo ou mesmo de avaliação, que é um desafio muito grande. Esse livro aqui é uma colega, parceira de pesquisa, eu deixo com você, a professora Andréa, foi a tese de titular dela, e ela é minha parceirona, coordenadora desse projeto, Conexão Escola Mundo, Espaço de Inovadores de Formação Cidadã. Nós fizemos uma experiência com duas escolas, o ICEI aqui na Bahia, que, por sinal, tem um acervo que não pode deixar de ser perdido. Temos colegas trabalhando lá na tentativa. O Estado não pode deixar aquele acervo ser perdido e está praticamente sendo feito por boa vontade de estudantes e da direção da escola, professora Maribel. E aqui a gente escreve, eu e ela, o professor André e a professora Mariona, da Universidade de Barcelona, um pouco sobre todo esse processo de gestão e de desenvolvimento metodológico desse projeto de pesquisa. E esse aqui é um livro que eu e André coordenamos com artigos dos professores e professoras, tanto da academia, tanto da universidade como da escola básica, que participaram do projeto. Então, fica aí uma experiência, né? E que eu espero que possa ajudar vocês a essas reflexões. Esse material, como tudo da nossa EduFIBA, é licenciado de forma aberta, então está disponível para ser copiado e utilizado à vontade dentro do espírito do software livre. Desculpa que eu terminei, olha só, estourou totalmente o tempo. Esse é um espaço mais uma aula, né? É um espaço de realização e a gente gosta disso. Colocação. Bom, Nelson, bacana a sua exposição, acho que você muita provocação, muita reflexão sobre esse tema que realmente a gente também resolveu entrar aqui nesse tema, viu? E nós fizemos um projeto, um estudo aqui na Bahia, sobre pobreza dos municípios. Em resumo, chegamos à conclusão que tinham 7 municípios que eram pequenos, pobres, mas tinham um comportamento do ponto de vista de educação, de saúde, diferentemente de outros municípios da Bahia. Vamos identificar que coisas estranhas são esses 7 municípios. Onde é que eles estão localizados e populares? Compreender que processo de desenvolvimento era aquele que formava mais municípios com essa característica. Cobrimos uns 5 municípios lá na região sudoeste da Bahia, uns municípios também na região aqui de Valente, e um município em Mucuri, que a explicação era mais uma presença de lupus.
E tivemos uma surpresa, ou seja, chegamos num ponto que é indicado pelos estudiosos na área da educação, no papel da educação nesse desenvolvimento. Ou seja, como a educação formal e não formal, ou seja, aquilo que é ensinado por grupos religiosos, por grupos de família, que se trata também em alguns grupos políticos, como eles tiveram uma presença muito importante. Claro, junto com processos de desenvolvimento da comunicação, um grupo muito baseado em Paulo Freire e outro grupo muito baseado em Anísio Teixeira. E os dois tiveram repercussões muito importantes. Né? Esse trabalho está publicado aí, a gente até está querendo ver, nós estamos querendo ver se a gente consegue aí um contato, estamos fazendo contato com a ministra da Cultura para ver se a gente avança para confirmar algumas dessas hipóteses. E depois a gente passa, está disponível na página da CEI. Manda o link dele, só para você trabalhar e procurar. Então, essa característica da educação formal e informal, que eu acho que hoje, com as Big Techs, isso alcançou uma dimensão que estuda muito, já está tudo dentro de um movimento só, mas ele chamou muita atenção para puxar essa conversa aqui, né? Quando a gente considera a questão da educação em si só, a educação, uma formação, seja trabalho, a cidadania, etc. Mas também muito preocupado com o comportamento que isso leva nas relações entre as pessoas. Dentro da família, essas preocupações que a gente viu, diferentemente dessa região para outra. Com repercussões assim no filme da Dolce, para a gente é muito importante, porque ele chama muita atenção desse ligador que é brasileiro na adolescência. E que é como essa relação dentro da família ganha mais estabilidade, quanto a educação, digamos, é mais positiva. E tem os regiões da Bahia que estão mostrando um crescente de pobreza também com as coisas. Acho que eu litoral ao sul, mas quase não a realização da pobreza. Mas nós estamos ouvindo muitos pesquisadores e, como nós trabalhamos com o governo, assim, temos aqui uma condução ética muito forte quando a gente trata com as universidades, porque nós somos um pouco também aqui universidade, centro universitário. Mas a gente se preocupa muito em, primeiro, não fazer proselitismo político, fazer a propaganda do governo nesses locados, e também não estimular que sejam feitas as discussões que possam virar muito mais um palco político do que uma discussão sobre como a gente enfrentar desigualdades, como a gente vai escapar tudo isso que você está falando. Mas a gente dá muita importância também, digamos assim, em tentar identificar caminhos, certo? Concretos, assim, possa ser transformado em políticas, como, por exemplo, nós vimos recentemente um pessoal, Antônio Peixoto, ele chamou muita atenção
Elas na função dos jogos. José Peixoto, né? A função dos jogos, por exemplo, como um instrumento, quem sabe, para a gente enfrentar essa, digamos assim, esse reencantamento da juventude com mais jogos relacionados com a educação, etc. Então, eu queria te fazer a primeira pergunta, depois o pessoal leva outras, está muito longa. Você já avançou com os grupos de pesquisas em, digamos assim, caminhos concretos que a gente possa também desenvolver mais, fazer uma investigação maior para criar, para tentar inovar em algumas políticas que sejam assim, extrapolam políticas de compra de serviços, de materiais, de reforma de escola, tá certo? A gente usar essa coisa tecnológica eficiente, usando os recursos que a gente tem, um formato mais livre, como você está sugerindo. Inclusive, formatos livres, como, por exemplo, você citou, de fazer uma plataforma de vídeos, produzir. É possível a gente fazer, enfrentar isso. Aqui a gente não conhece mais a nenhuma proposta, certo? E nem há dificuldades. Então, se for possível, pode ser um caminho. A ideia é que a gente chame outras pessoas para investigar e para fazer coisas que eu não concordo inteiramente com você, do ponto de vista da visão de processação. Não entendemos a secretaria que não é possível de sair desse momento em que a gente chegou. Eu diria quase que um impasse da educação. A barreira que nós chegamos do ponto de vista de solução para essas questões. Você tem caminhos, diria que tem algumas sugestões que a gente possa avançar, até quem sabe, numa volta sua aqui para a gente avançar mais, com a professora Andréa, também Lopes, tem trabalhado, vocês têm trabalhado nisso. Veja cheia, ajudaria mais a gente aí com mais... Sim. Veja só, são coisas que com níveis diferentes de dificuldade e de possibilidade. O que nós fizemos, por exemplo, nesse projeto, foi trabalhar de uma forma absolutamente excepcional. Tem que se reconhecer isso, no sentido que foram 5 projetos financiados pelo CNPq, não tínhamos um monte de dinheiro para a educação, quando você tem 100, para o projeto de pesquisa nas humanidades, você tem 100, 150 mil, e 3 ou 4 bolsistas, que a gente está de braçada, né? Aí eu sempre boto, quando a gente faz os orçamentos, eu sempre boto dinheiro para ir para a STI, porque a gente depende muito deles, assim, né? Então, reservei R$20 mil quando eu fiz o orçamento e fiz uma reunião com eles assim, professor, o senhor me perdoe eu lhe dizer com toda a sinceridade, eu sei que 20 mil é muito para vocês, mas 20 mil para nós aqui na STI não faz nem cosquinha, porque realmente é uma infraestrutura tecnológica que custa, por isso que essas big techs são big, né? Então, são de níveis diferentes. Então, nós tivemos uma experiência que foi uma experiência muito localizada, tivemos um corte no orçamento e trabalhamos só com o ICEA aqui e com a pequena Andréa, do Federal de Santa Catarina, e com o Colégio de Aplicação. Então, todo esse trabalho foi um trabalho feito em conjunto com os professores, no sentido de fomos trabalhando na perspectiva de montar uma rádio web, na perspectiva de fazer os laboratórios de software, de hardware livre, com Arduino, etc. Então, chamando os meninos da Hacker Space de lá e de cá, e fazendo debate com eles, construindo coletivamente. Então, acho que não quero dizer que esse seja
exemplo no sentido do modelo, mas eu acho que essa ideia de experimentar criações coletivas a partir de algumas escolas, por exemplo, essas 7 identificadas ou algumas outras, são questões que não dá para escalar no primeiro momento, certo? Mas o que a gente precisa em educação escalar não é o mesmo, na minha leitura, na nossa leitura, não é um modelo que se replique igualmente, mas são princípios que se repliquem. Então, por exemplo, a crítica nossa à Base Nacional Comum Curricular é porque ela, no fundo, se transformou um currículo mínimo. E com isso você faz com que o esforço que se faz para chegar até aquele nível e basta. E é um nível de consumo de conteúdo apenas. Então, essa é uma ideia. Especificamente no campo de plataforma de vídeos. De novo, aí, o princípio dos movimentos hacker e software livre é fundamental. Nós vamos supor que a gente resolva pensar sobre uma plataforma de vídeo para o governo usar. Ele não vai criar do zero essa plataforma. É esse que é a riqueza do movimento. Então, ele vai com soluções que já existem e, a partir de customizar, como o software é livre. Os informáticos, nossos hackers, os nossos meninos e meninas têm acesso ao código, eles vão fazer o que precisa fazer para aperfeiçoar. E tudo que aperfeiçoa volta para a comunidade. Eu só estava falando do Arduino, você quer dizer o Raspberry Pi. Esse é um exemplo. É um exemplo. Tem vários outros. Eu trabalhei nisso há muitos anos. Curiosidade, né? Brincadeira. Mas dessas brincadeiras que talvez mobilize a juventude. Só lembrei. Deixa eu contar para você. Montamos uns projetos. Claro, e os meninos adoram fazer isso. Um exemplo bem sucedido da feira que a Secretaria de Educação faz na Fonte Nova. Você vê o quanto essa meninada vive, o quanto elas criam. Então, fazer isso tomar conta da escola cada vez mais. Deixa eu contar para você um exemplo de ganha-ganha bem sucedido, que envolve, inclusive, a RLP, que eu tenho aquela relação de amor e ódio, né? Da mesma forma que eu elogio, eu faço a crítica. Mas é claro, porque eu sei da importância que ela fez. O sistema de conferência web, o equivalente a esse que vocês estão usando aí, como foi ele desenvolvido? A RLP faz todo ano no edital, e esse edital era para criar uma solução de videoconferência. Então, ganhou o Laboratório de Rádio e Televisão da URGS de Porto Alegre. Eles, em vez de desenvolver do zero o sistema, foram olhar no mundo que tinha. Encontraram uma solução chamada Big Blue Button, BBB, que é uma solução que tem aí. O laboratório, então, foi desenvolvendo, foi trabalhando, foi aperfeiçoando, vendo as falhas, em contato com a comunidade desse BBB, e criou uma solução chamada MConf. Essa solução, então, toda redondinha, toda pronta, funcionando, foi devolvida à RNP, que foi quem contratou, ainda numa perspectiva, enquanto ela não estava sendo representante do Big Tech, foi implantando lá como uma solução chamada Conferência Web, e essa meninada que estava ali desenvolvendo isso se formou, criou uma startup. Olha a diferença da perspectiva de inovação como criação e não como mercadoria. Criou uma startup chamada Elos.vc, que começou a comercializar a solução. Então, veja que uma iniciativa indutiva do setor público, RNP, chamando de setor público, faz com que nasça uma pequena empresa que vai trabalhar e vai vender comercialmente, se uma empresa quiser usar uma grande conferência, e isso foi incorporado da RNP como parte do cardápio para as universidades, e todas as universidades trabalhavam em rede federada, de tal forma que não precisava de um data center centralizado na mão de Big Techs, e tudo funcionava perfeitamente numa escala pequena. Quando veio a pandemia, todo mundo foi para lá que não queria usar Teams ou Meet, etc. e tal, sobrecarregou o sistema, a RNP então pegou e jogou tudo para a Amazon Web Services. Ou seja, acabou toda
Então, eu venho elogiando elas até aqui e aqui. Ao mesmo tempo, e agora vou falar especificamente do que você pergunta, ao mesmo tempo, desenvolveu, associado com o EduConf, eu já não sei quem foi que fez, uma solução chamada EduPlay. Eu nem gosto não, mas foi o que preferiram. Hoje já terminou até gostando. Aí, eduplay.rnp.br, uma plataforma de vídeo perfeita, maravilhosa. Todas as nossas produções, todo o nosso projeto, só usa ela. Porque, efetivamente, quem é que vai acompanhar um papo como esse que fica ali no YouTube? Quem a gente chamar? Então, em vez de chamar para lá, chama para outro lugar. E você fortalece. Claro que aí eu vou querer do governador e do presidente que bote o dedo na ferida da RNP, no sentido de para de fazer intermediação de Google, de Alphabet e de Microsoft e de todos os outros. Então, você fortalece. Podíamos pegar o quê? Podíamos pegar aqui, com a Prodeb, com outros, com a SECT, pegar a solução EduPlay, que eu espero que seja uma solução livre, e adaptar e criar um vídeo, uma solução de vídeo para a TVE, para o IDEB, para a SEI, para todos os órgãos do governo. Então, você começa a trabalhar nessa construção. E isso pode se transformar numa experiência dentro das escolas. Mais ainda, caminhos concretos que não sejam soluções. Várias escolas já têm experimentado soluções nesse caminho de fortalecer essa perspectiva comum e criativa da meninada. É pegar essas experiências e injetar dinheiro, injetar visibilidade, ou seja, apoiar com que essas coisas vão se disseminando, quer dizer, trabalhar bem na lógica do vírus, de que ela vai contaminando o resto da escola e o resto das escolas. Vamos enfrentar problemas disso? Claro. A educação, infelizmente, ainda é muito carente de emprego. Sabemos que tem muita resistência. Temos que, então, ir trabalhando, e por isso que eu digo aqui, a questão é não imaginar que a gente vai conseguir promover uma transformação radical em um tempo pequeno. O trabalho de transformação da educação é de médio para longo prazo. Você pega, por exemplo, o caso da formação de professores. Eu fiz o meu mestrado em 85 sobre livro didático. Já naquela época se pensava que precisava de um livro didático perfeito, porque os professores eram fracos e mal formados. E a vida inteira é isso. A história sobre o professor precisar de formação melhor é antiga. Então, quando é que a gente vai transformar isso? Então, aí, outra ação que pode se fazer também, penso eu, nessa linha de capilaridade, um trabalho maior em relação às faculdades e universidades que formam professores. Em todos os sentidos, tanto do ponto de vista das tecnologias, como do ponto de vista de conteúdo, metodologias didáticas, mas não para ensinar como dar aula, para pensar essa educação nessa outra perspectiva, que eu vou insistir com a expressão, mas revolucionária, uma perspectiva que transforma efetivamente a escola num espaço rico de produção, de culturas e conhecimento. Esse magnífico desenho aqui do Carl Gomes, que é um artista mineiro sensacional, ele tenta representar todo esse debate que a gente fez ao longo de todo o tempo entre tecnologia social, tecnologia digital, porosidade do muro, a escola falando para fora e o fora falando para dentro, ou seja, tudo isso. Aí tivemos um trabalho enorme com ele de discutir conceitualmente o que a gente estava pesquisando para ver se ele representava, e eu acho que representou bem. No meio do livro tem ela grande e bonitona. Professor, então, perguntas. Esse processo que é como se fosse assim, uma encruzilhada ainda de professores imigrantes digitais, né? E parece que já está surgindo aí uma leva de professores nativos digitais, ou seja, já nasceram na era digital.
E daí, o senhor vê que pensadores como o senhor, como, por exemplo, Marcelo Rocha, que teve aqui da cá, naquele processo daquele trabalho que eles fazem maravilhoso de biocomunicação, esse do IAT, que é maravilhoso também, que parece ainda, para a gente que está de fora desse processo, que está emergindo agora, que ainda são ilhas superpotentes, mas ainda parece não ser a regra, né? Como conseguir replicar isso? Se houver algum perigo de esses professores hoje, que já nasceram mais próximos da era digital, dentro dela, como fazer com que eles não se transformem também em reprodutores do conhecimento como mercadoria, cooptados por esses big techs? Quer dizer, como é que se poderia agir para tentar... Sabe, é possível, é muito complexo. E é óbvio que você tá, eu tenho uma resposta dedicada. Sim, entendeu? Porque não é fácil, não é fácil. Você pode ir do debate político, você veja só, para Lula virar presidente, ser eleito presidente, teve que fazer aliança, ele está lá mostrando como é isso, não diferente daqui. Cada secretaria é um mundo. Né? Então, você tentar fazer uma coisa articulada entre as secretarias, por mais que no discurso aparecem 2 secretários que dizem que estão julgando, sabe que não precisamos ser longe disso, porque isso todo mundo sabe, Então, como transformar isso? É um debate de transformação política da sociedade. Né? E que eu acho que, de certa forma, nós nos esvaziamos. Vejam os movimentos sindicais, as greves, essas coisas todas estão muito esvaziadas. Né? Ou seja, há um esvaziamento dessa dimensão política e mais, uma apropriação da palavra política como sendo algo ruim e política sendo algo ideologicamente de esquerda. Ou seja, de esquerda radical, ainda o velho comunismo perseguido. É um negócio impressionante, né? Só eles veem isso, só para concluir. A foto da camisa. E aí, então, quer dizer, não é simples. E por isso que eu digo, que eu acho que o hackear nada mais é, para não poder citar Gomberito e Silva, de navegar nas brechas do sistema. O hackear é isso, né? Tentar mitigar a situação que a gente tem a partir de soluções que a gente vai encontrando brechas. Quer dizer, você vai transformando a realidade a partir de ações. Então, agora, para que essas ações aconteçam, não é? Você precisa de políticas públicas que fortaleçam ela. Você não pode ter política pública que amarre. Exemplo, se eu, enquanto Estado, quero ter um controle absoluto do funcionamento da escola e faço isso através desses aplicativos que praticamente ingestam o professor, você não pode depois esperar que o professor tenha criatividade, tenha iniciativa, etc. e tal, porque ele está sendo fiscalizado ali. Ou seja, essas tecnologias que podiam estar sendo usadas para efetivamente a gente analisar o que está acontecendo na escola e a partir daí melhorar, ela está sendo utilizada para fiscalizar o trabalho do professor no sentido pior da palavra. E ainda, em muitos lugares, trabalhando com uma lógica do pagamento por performance. Ou seja, melhorou. Eu sei de um caso, por exemplo, de que aqui no governo do Estado, professor que se qualificou com mestrado e não recebe o adicional por ter mestrado, porque a escola tem um baixo INEP. Contradição total. Contradição total. É da política. É uma guerra. Mas não tem sentido um negócio desse. Quer dizer, você vai afundar essa escola e vai afundar esse professor. É punir o professor, né? É punir o professor. Não, e é punir um professor, porque foi um que fez mestrado, 2 ou 3. Entendeu? Então, quer dizer, você veja, é um debate que não é fácil. Muito complexo. Bom, mais alguém? O pessoal aí cedo. Ela está nível de ensino ela faz universidade também, que está apresentar. Alguns casos eu já passei por isso. É interior que você não tem estado. Mas não precisamos nem ir nas privadas.
Isso também foi levado. Ele podia toda a educação, eu sei o tamanho do abacaxi também. Professor, eu sempre assim, a gente já teve aqui, essa é a 7ª rodada desse tema mesmo assim, de educação, tecnologia, informação e comunicação. E eu sempre anoto assim, algumas palavras-chave das falas, algumas frases marcantes, assim, porque a gente já viu aqui tanto psiquiatra falando da questão da ansiedade, da desesperança da juventude, da infância nessa era digital, né? Como também já vimos aqui especialistas dizendo assim, a gente não tem como fugir, a gente só tem que saber como inserir essa tecnologia, como utilizar a inteligência artificial, como utilizar a tecnologia na informação. E alguns também falaram, como Nádia Pialho, ou na Cátia Alves, que é da UF, falaram assim, da importância de humanizar essa educação, que a educação está muito desumanizada. E hoje o senhor trouxe assim, várias palavras-chave. Estou curioso. E eu fui pensando assim, como assim, a naturalização do capitalismo e das suas perversidades, eu posso dizer assim, né? Que esse neoliberalismo traz. E esse avanço da tecnologia também, ela naturaliza esse capitalismo. Como ela provoca também o neoliberalismo provoca um individualismo das pessoas. Então, as pessoas estão muito voltadas só para si, né? Voltadas assim para a sua tela, não está criando para o mundo, criando só para si, pensando em si o tempo todo. E isso quebra essa ideia de comunidade. E a pesquisa aqui da Difeste viu, quebra essa ideia de comunidade. Porque quando você se volta para dentro, você não olha o outro, não olha o que está ao seu redor, o que precisa mudar. Você só vê o que você precisa. Que é essa educação que esses municípios tiveram de diferente, era essa comunidade, né? Essa função, que é esse momento que a gente está destruindo, está quebrando essa ideia de comunidade. E a gente viu isso também na discussão de segurança pública, que os lugares onde essa junção, essa ideia de comunidade se quebra, a violência penetra. Por isso que o Penumbra propõe a visão integral, né? Exato. Gerar sensação de segurança. Eu vi também essa outra palavra que eu marquei aqui, foi a colonização. Então, a colonização do nosso conhecimento, a colonização do nosso tempo, a colonização da nossa capacidade de criticar, de julgar, né? Um dos nossos convidados, Marcelo Rocha, ele falou assim, da questão do capitalismo de vigilância e da hipocracia, ele falou assim que a gente não está mais tendo tempo de ver, entender, criticar, julgar, analisar, porque as coisas são rápidas. Então, o problema não é só a tecnologia que está no nosso meio, está na educação, o problema é o que ela está fazendo aqui, que está deixando essa juventude, essa infância assim, tão ansiosa, tão frustrada, tão desesperançosa, tão sem criatividade, que é outra palavra que eu marquei aqui, sem poder de criação. Então, a gente realmente precisa mesmo trazer de volta à escola, e acho que é o que encanta também a juventude, essa possibilidade de criar, desenvolver o pensamento. Porque é muito fácil, né? Quando você tira dos outros a capacidade de pensar e de se unir em comunidade, você domina A testa do sistema. é isso que o sistema quer. É bastante colonizar nosso pensamento, nossas ideias, assim, tudo. E aí quebra essa ideia da coletividade. E por isso vocês falam de naturalizações, individualismo, colonização, criatividade, criação, educação e coletividade. Marcelo chama um conceito próximo ao seu, ele chama de guerrilha. Guerrilha da comunicação. No caso, hoje a gente está fazendo isso. Então, é a minha proposição. Que a escola precisa voltar a encantar a juventude. É isso. Essa questão é uma coisa da ideal, da UFMG, é um professor que pesquisa. É só uma coisa bem embaixo também, aqui, que o professor lá na Católica, ela trabalha no porque essa ideia de Não pode mexer. Não, eu digo que essa ideia, e eu acho que essa aqui é uma questão central. Quando você fala, quando você pensa o que é escola hoje, eu, inclusive, tenho um slide que eu sempre brinco muito, a escola é uma espécie de um funil, em que entra o diferente e sai o igual. Entendeu? Quer dizer, essa escola está errada,
Essa escola entra o outro para virar o eu. Quer dizer, essa escola não funciona. Eu tenho que... Agora, para que ela não seja assim, eu preciso ter uma equipe na escola, eu preciso ter gente na escola para poder tratar essa diferença. Porque 40 meninos, 30, bom, primeiro que com 40 não dá, né? Mas 20, 30 meninos meninos e meninas dentro da sala, e outros, né? Porque hoje não é só menino, menina, tem 1000 outras questões que estão por ali. Quer dizer, os professores precisam ter capacidade, formação e condições concretas para poder trabalhar com essa diferença sem querer transformar no igual. Por isso o tema da diversidade também, irmão. É evidente. Na pessoa de uma chance da outra. É inédito. Vamos fazer ela falar sobre isso. Educação e diversidade. Mas o que não pode, e aí eu retomo lá na minha dissertação de mestrado, quando vinha o livro de ciências, né? O livro de ciências insistia em que a natureza é um saco sem fundo, etc. e tal. Aí depois vinha o professor de ecologia, que na época era ecologia, falar da natureza, Gaia, etc. e tal. Tudo assim, hoje você vai ensinar tecnologia e nas outras aulas a tecnologia não passa. Mas como não passa? Para tudo junto. A professora de biologia falava do corpo humano daqui até aqui e daqui para baixo. Aí vinha uma professora professor de educação sexual. Não pode, quer dizer, então repartir o conhecimento, o corpo, a relação com a natureza. E esse que eu penso que e por isso que eu digo que não é fácil, porque você tem um sistema educacional absolutamente perigoso, número de professores, número de alunos, entendeu? A escola não pode ser vista só como professor e alunos, você tem que pensar em toda essa equipe que está ali envolvida, merendeira, o pessoal da segurança, o pessoal da limpeza que está ali, são todos profissionais da educação ali. Ali está acontecendo, eu brincava muito durante a pandemia, que ficava aquela pressão assim, volta, abre a escola, acho que a gente perdeu sem igual de fazer essa grande transformação durante a pandemia, porque a gente ficou preocupado em dar conteúdo, ou seja, ficou preocupado com a coisa menos importante. O que a gente mais precisava naquele momento era se preocupar com cuidado. Ou a escola tem que ser isso. E aí eu brincava sempre nas entrevistas assim, vocês acham que os meninos estão querendo voltar na escola por causa das aulas? Estão querendo voltar da escola para sair chutando pedra no caminho até chegar na escola, ou para zoar no ônibus, ou para dar beijo na merendeira, beijo no colega, beijo na professora. É isso que é o que encanta a escola. Não é aquela sala de aula que vai acabar, não. Mas arquitetonicamente ela tem que melhorar. Eletronicamente também, uma doutoranda do IPA de Camaçari, fazendo doutorado, já fez um mestrado comigo, estudando a relação arquitetura e educação. Aliás, era um campo que eu queria tanto que a gente pesquisasse, mas quis fazer uma pós-graduação, não fazer nova, não, mas uma entrada dupla, tanto por arquitetura como por educação, para estudar isso. Porque aí você faz essas escolas, tudo, mas eu não sei se a concepção dos arquitetos que desenham essas escolas de tempo integral, etc. e tal, eles estão discutindo essas coisas, entendeu? Só devem pensar que raciocínio é o mesmo, inclusive, fragmentação, repetição. Ali você ia perguntar, você está falando de juventude? Não, era só isso mesmo. A gente já está caminhando também para o final, já vai... Nessa relação arquitetura e educação, olha a experiência fantástica de Anísio com Edson Duarte e Diógenes no projeto da Escola Parra. O que é aquilo ali? E olha, aquilo teria que ser atualizado, porque a Escola Parra está aqui no meio e aqui tinha umas escolas clássicas. Ou seja, havia uma diferença, uma distinção entre o conhecimento e a cultura geral. Isso teria que modificar. A escola tinha que ser toda aqui. Aqui tem conhecimento, aqui tem cultura, aqui tem lazer, aqui tem arte, aqui tem formação. Claro, falando anos 50, a lógica da ciência era essa mesmo. O conhecimento formal e a formação do corpo integral. Então, a escola... E isso aqui seria o que a crítica que se faz desses projetos de educação integral, que fala no turno e contra-turno. Não pode. A educação integral tem que ser tempo integral, educação integral, tudo. Né?
Aquele tempo você podia falar. É coerente, claro, é coerente. Mas hoje não é mais, quer dizer, hoje tem que ser tudo isso, é fazendo pão ali no prédio do Centro Educacional Carneiro Ribeiro, é fazendo pão e aprendendo biologia, física, entendeu? É aí que tem a história, é os painéis lá de Mário Cravo, de Libério, quem tem, e entendendo a relação da arte com a sociedade, tentando fazer, não, ou seja, é uma outra dimensão do processo formativo. E aí, óbvio, a educação formal, no formal. Informal seria mais próximo até da formal. Que se misturará, se misturará. Se a escola tem muros porosos, que está fora, está dentro, que está dentro, está fora. E, claro, aí volta o professor exercer o papel de liderança política e acadêmica, que não é mais. Se você estuda os professores de antigamente, claro que a escola pública era desse tamanho, não é elite, mas são nomes que todos nós conhecemos. Carolina Rosa, Frisa Santiago, não sei mais o que, Anísio Teixeira, papapá. Hoje em dia, os professores são trabalhadores braçais, não tem mais eu estou falando genericamente, claro, né? Porque eu conheço em vários lugares que eu circulo muito por universidade, por escola. Cheguei numa cidade perto de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, e estão fazendo esse debate, igual esse, em volta de uma mesa. Aí uma professora, acho que era coordenadora do laboratório, toda assim, fortinha, chegou e disse assim, professor, comigo aqui é assim. Roubaram aqui os computadores das escolas. Eu não tive dúvida. Fui na casa do chefe do tráfico local e disse, roubaram os computadores do seu filho lá da escola. Né? No outro dia estava tudo junto. Agora, foi direto. São pessoas que exercem liderança, ele respeita ela. Né? Ele tem uma liderança. Por isso, claro, deixa acontecer alguma coisa. Essa pessoa vai dizer uma coisa. Eu, como velho, me aposentei. A gente vive com muito medo de sala de aula. Eu sei. A gente não tem nenhum respaldo, sabe? É muito triste. Então, você acaba sendo diminuída com medo de tudo te acontecer. É o aluno que ameaça o carro, é o aluno que quer te bater. Eu já estou, às vezes você fica assustado, você vai lá para a carga horária e ir embora. Se encanta muito. Não sei como é que isso vai ser, não, mas a gente, professor, está nesse sistema. Dá uma palestra da PLB, falando numa PLB, e uma professora levantou lá e assim. Gostei da universidade, fico pensando. Não desconhecemos a realidade. Mas se eu naturalizar isso, aí eu paro de pesquisar. Quando vem os pesquisadores, os teóricos, deveriam vir para a realidade. Então, se a gente conhece a realidade, a pessoa no dia a dia é muito difícil. Eu falei isso 500 vezes aqui. Porque a pessoa está na escola, não é que eu já sou da universidade também, e os alunos conseguem ser, acho que, piores que aqueles que eu tive no ginásio. Porque volta dentro deles, mas é isso, colega. Volto a dizer, não tem uma solução mágica do como. Ou seja, você precisa ter. Vamos sair da educação. Pega um exemplo, pega o nome da segurança pública do Rio, que fizeram aquele negócio nas comunidades. Hein? Não, fora da educação. Não, fora de educação era me deu que era uma política de segurança de Estado. Não, antes do pacto, essa coisa. Meu Deus, um exemplo que eu dou toda hora. Aí vai e bota uma unidade policial comunitária. É um nome que deram bonito para isso lá. Bota isso. Não muda a questão da saúde, não muda a questão da segurança em volta, não muda a questão do transporte, não muda a questão da educação, não muda. Vai resolver? Não vai resolver. Quer dizer, não tem como. É por isso que eu digo, tem que ser políticas integradas, integradoras, que atuem em cada uma no seu espaço e com o tempo. Não há possibilidade de você imaginar que nessas a gente conhece, eu conheço não só pelas pesquisas, como também por amigos professores. Então, é um inferno a vida do professor. É um inferno. Então, você imaginar, e eu vou lhe dizer aqui nessa pesquisa, a diferença entre Santa Catarina
e o ICEA foi anos-luz de distância. Por quê? Santa Catarina é um professor do colégio de aplicação que tem carreira universitária, está dentro do campus da Universidade de Santa Catarina, conectado diretamente com a Faculdade de Educação, todas as condições concretas. Vai no ICEA, um dia o professor está aqui, no outro dia já é o outro, que já foi embora do lugar. Ou seja, a sala de aula com aqueles comogó do lado de fora, dali da rua do Barbalho, o vendedor e não sei o quê, um calor infernal, a sala de aula lá, tudo. Então, quer dizer, são realidades. Agora, é com essa realidade que a gente tem que trabalhar. E como? Não tem dúvida. Fortalecer o professor, tentar criar melhores condições que no campo da educação e entender de que essas políticas de outras áreas, tipo diminuir a desigualdade digital, a desigualdade social nesse país é possível. Mas com a desigualdade social como que a gente tem, não vai se resolver nem com política de educação, nem de saúde, nem de transporte, nada. E por isso não tem como falar de educação, sem falar também de exclusão social. Exclusão social. E as diferenças da montagem. Claro. E a gente tem que ter muito cuidado, porque a gente tem que respeitar as realidades, ao mesmo tempo que a gente não pode naturalizar essa realidade dramática como sendo aquilo que nós vamos pensar sobre o que a gente quer para a educação e para a sociedade em geral. É uma distância que nós estamos fazendo aqui, não é um debate sobre educação, é um debate sobre concepção de sociedade. É um debate sobre concepção de sociedade. Bom, uma conclusão Vamos lá. bacana. Obrigado. A gente já chegou às 2 horas, que normalmente é o máximo, porque senão também os vídeos ficam assistem. E a gente queria te agradecer mais uma vez. Acho que talvez possamos voltar a conversar sobre alguns desses pontos, entendeu? E passar para você também o que os outros já disseram. Porque uma sugestão aí que está surgindo é da gente fazer talvez uma reunião assim, a turma que já passou por aqui, que tem visões diferentes, tem gente da da psicologia, da psiquiatria, da tecnologia, da educação. Então, talvez nós pudéssemos criar uma espécie de um momento de conversa para unir as pessoas, ter essa visão mais transversalizada. É porque aí, Edgar, eu vou dizer uma coisa que tem sido muito presente. A gente pode ter visões bastante distintas. Agora, uma coisa que é fundamental, no meu ponto de vista, é a gente ver o que nos une. O que a gente pode fazer? Porque eu acho um pouco isso que é a dificuldade de um governador, de uma governadora, de gestar um Estado, uma equipe de governo com tantas diferenças. Então, vamos buscar o que nos une, o que pode sair de Exatamente. Nossa equipe estava aqui atrasada. Eu agradecer sua presença. Obrigado, querida. Muito bom. Obrigado a você. Se você ainda usa o papel. Não, uso não como agenda. Não imagina. Aqui, ó. Você estava pensando. Né? Então, boa tarde, a pessoa que está assistindo lá. Eu acho de crescimento consistente, né? Uma pena a capacidade de governo investir, né? Um abraço, turma. Até a próxima.